exatos 120 anos, os abolicionistas davam um passo importante rumo ao fim da escravatura no Brasil. A Lei Áurea, assinada no dia 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel. Não é de hoje que os negros lutam por uma vida digna. E a questão que eu discuto hoje com a deputada Janete Rocha Pietá é: temos o que comemorar? Os negros têm o que comemorar, deputada? Exatamente, no dia 13 de maio de 2008, nós temos agora o que comemorar, porque houve a anistia ao marinheiro João Cândido, que na famosa revolta das chibatas. Nós, afro-brasileiros ou afrodescendentes, precisamos de ter referenciais, líderes negros. E o almirante negro João Cândido, que veio gaúcho, é raro, né? É menor o contingente de negros no Rio Grande do Sul, é uma questão de comemorar. Mas por que lutamos? Nós lutamos porque se o 13 de maio foi uma vitória no sentido de acabar com a escravidão, que veio paulatinamente, foram várias leis que foram concluídas no 13 de maio de 1888. A primeiro, o fim do tráfico, a questão dos sexagenários, a questão das crianças, né? Por exemplo, o João Cândido, ele nasceu em 1880, ele nasce livre, porém, os filhos de escravos, né? Então, a Lei Áurea foi uma lei muito simples, termina-se com a escravidão. Porém, os negros não ficaram nem com eira, terra, nem beira. Eira de lugar de bater, prosperidade. Os portugueses tratam eira como prosperidade, terra e beira. E eu acrescento educação. Então, o que ocorreu? Os negros foram para as grandes cidades e formaram as favelas, não é? E, frente a isso, todos nós lutamos para que hoje hajam políticas públicas com a comunidade descendente dos negros que vieram da África, mãe África. Deputada, nessa linha da educação que a senhora citou, a gente tem uma proposta que é o Estatuto da Igualdade Racial, do senador Paulo Paim, veio do Senado, está sendo discutido agora na Câmara. Tem uma série de políticas públicas que, embora já sejam algumas delas adotadas em, por exemplo, universidades, elas com o Estatuto, elas seriam consolidadas. Como é que a senhora vê o Estatuto da Igualdade Racial aqui na Câmara, e dado que já tem 10 anos que ele está em andamento aqui no Congresso, existe alguma perspectiva de aprovação ainda esse ano? Bom, nós estamos contentes porque o nosso presidente Arlindo Quinaglia constituiu uma comissão especial para discutir os temas que são divergentes e os convergentes. Essa comissão, ela é presidida pelo deputado Carlos Santana do Rio de Janeiro e é relator o deputado Antônio Roberto de Minas, do PV, e Carlos Santana do PT. Eu participo também dessa comissão, inclusive fui eleita a terceira vice-presidente da comissão. Nós estamos discutindo e vendo quais são os pontos de consenso e quais são as divergências. O Estatuto é um marco. Por que ele é um marco? Porque, na verdade, o nosso deputado, que agora é senador, ele conseguiu compilar todas as reivindicações do movimento histórico da organização dos negros. E, lógico, ele teve um papel fundamental, parabéns o nosso senador gaúcho, Paim, né, que esteve conosco na aprovação da anistia ao João Cândido. Porém, ele é completo no sentido que ele começa desde as disposições, onde ele se discute o que é racismo, o que é preconceito, quem é afrodescendente o que é o negro, os pretos, os mestiços. Por exemplo, eu sou mulata, mas eu não suporto esse nome, porque eu não sou filha. Mulata é mula, né, de mula, e o meu registro é pardal. Eu não sou filha de pardal, eu sou marrom, né, com vários tons. Então, essas discussões, e o Estatuto busca criar políticas para que o negro, que há 120 anos saiu da senzala para a rua,
possa alcançar os patamares do que a nossa Constituição defende, que é o direito à igualdade. No caso específico das cotas, ele torna obrigatória, não é, as cotas? Não só obrigatório as cotas, e torna lei. Isso que é importante, porque hoje nós temos várias universidades que praticam, né, a questão das cotas, mas pode não praticar, porque não é uma exigência. A importância da lei é que torna permanente. E quanto? Qual é a percentagem de negros ou afrodescendentes? Olha, o substitutivo do deputado Carlos Abicail, ele coloca que no mínimo 25%, só que ele amplia não só para negros, como também para indígenas e para pessoas que estudaram em escolas públicas, que nós concordamos e que certamente vai ser aprovado. Agora, eu acho que o Estatuto é um marco porque ele põe ao nível de reparação, porque os negros não tinham acesso à educação. E está claro hoje, por pesquisas, que no fundamental, no ensino fundamental, negros e brancos permanecem mais ou menos paralelo, não há uma grande diferença. A grande diferença é quando chega ao nível universitário. E eu pergunto, por que os negros, a maior parte deles estudam em escolas públicas, o fundamental e o segundo nível, e não tem acesso à universidade que é pública? Não sou contra que os brancos e que outros setores que estudam criam base em escolas particulares, grandes escolas, as principais escolas da elite brasileira, e depois vá para o público só ao nível universitário. Então existe aí uma grande contradição que nós precisamos de reparar. Isso dá nível de reparação. Essa reparação que a senhora fala, então, seria no caso dos negros afrodescendentes e não no caso, por exemplo, daquelas pessoas todas que são atingidas pela pobreza, brancos e negros? Eu dei uma questão que eu acho fundamental. Brancos e negros que são atingidos pela pobreza, eles estão nas escolas públicas. Então, quando esse substitutivo amplia a questão de, além dos negros, os índios e os estudantes das escolas públicas, está aberto para todos que não têm acesso hoje. Mas o Estatuto, ele tem um viés muito claro quando, há 10 anos, na questão dos afro-brasileiros, que ele trata assim. Outro ponto que a senhora considera importante dentro do Estatuto, eu assisti à audiência pública da comissão especial que estuda o Estatuto da Igualdade Racial, e um dos pontos mais discutidos era exatamente o da demarcação da terra dos quilombolas, né, que são os negros que fugiram. Como é que anda essa discussão? Olha, na casa existiu muita resistência, porque na verdade o que são os quilombolas? São os negros que fugiram, que buscaram a liberdade, né, do sistema escravocrata. Imagina, sem casa, numa situação insalubre, sem liberdade, chicoteados, né? Apesar de que, por que eu digo reparação? Porque, na verdade, a riqueza brasileira se deve aos afro-brasileiros, porque a população portuguesa era muito pequena no Brasil. E eram mais de 5 milhões de negros para o Brasil. Então, é um contingente muito grande. Né? Então, essa questão dos negros terem acesso a essa terra, que eles foram e que eram distantes das fazendas, e que hoje está próximo da cidade, e que é disputada, na verdade, quem deu valor, quem manteve a tradição dos negros, quem estava ali, são esses negros que resistiram. E ali está toda a nossa cultura daquele período da população que se afastou do litoral, se afastou das fazendas e foi para distantes lugares, e que hoje já não são tão distantes. Então, o que nós queremos, e existe um projeto do governo no sentido de dar titularidade é título de posse da terra para esses bravos heróis que resistiram
a aviltante escravidão. Deputada, eu queria conversar com a senhora sobre uma questão muito delicada, que às vezes não é tão objetiva, mas que a gente sente. Por exemplo, vários amigos meus, vindo de fora do Brasil, chegando no Brasil, eles sempre comentam: eu gosto do Brasil porque o Brasil é um país que tem todas as raças e todas as raças convivem bem, é um país onde não existe realmente racismo. Eu queria que a senhora comentasse essa declaração. Existe ou não racismo no Brasil e de que forma? Olha, existe racismo no Brasil, sou taxativa. Agora, existe no Brasil uma maior miscigenação, né? Como os portugueses eram menor, houve uma grande miscigenação no Brasil. Agora, isso não significa que não existe racismo. Por exemplo, veja, dou alguns exemplos. O negro, em todos os afrodescendentes, pretos, miscigenados, pardos, né, e tal. Quando você entra em qualquer atividade, você vai observar que as pessoas nos olham. Eu faço uma coisa que nunca entendi na minha infância. Várias pessoas falavam: seu cabelo é ruim. Por que ruim? Matou alguém? Você nunca alguém te falou que teu cabelo é ruim, né? Agora, meu cabelo realmente pichain, encaracolado. Mas por que esse adjetivo de ruim? Por que termos tal como negro de alma branca? Outro dia eu vi um filme, Cidade de Deus, onde tinham anjos brancos e negros, né? Então, quer dizer, na verdade, existe uma ideologia no Brasil de tornar o Brasil branco. Pensava-se assim: olha, vai haver uma mistura, vai chegar um momento que não haverá mais negros. Nós sabemos hoje que mais de 50% da população brasileira são descendentes de brancos, muitas vezes misturados com negros e indígenas, mas a predominância é afro-brasileiros, quer dizer, predominam os negros. E é isso que faz da população brasileira uma gente tão bonita, não é? Tão diferente. Mas por que nós, por isso que o Estatuto trata, por que temos tão poucos apresentadores negros? Por quê? Na verdade, no Brasil predominou o padrão clássico, né? Europeu, greco-romano, né? A beleza grega, o clássico. Não estou desvalorizando e respeitando a beleza, mas trabalhar a diversidade. Aliás, eu tenho, na luta pela igualdade, que eu tenho trabalhado muito, respeitando a diversidade. Mas o grande respeito se dá o seguinte: no Estatuto, por que o mercado de trabalho exige boa aparência? Por que fotos? E definir também boa aparência, né? Não é definir, você tem que ser avaliada pela qualidade, pela função que você exerce, independente de ser amarelo, que é o índio, ou oriental, independente. Também tem poucos orientais. Eu falo, boa aparência não tem definição. Pois mas na verdade no Brasil... Você pode definir por classe social, por cor, etc. Pois mas se existe uma disputa de vaga, a boa aparência impera. A pessoa pode passar por boa nota e ser desclassificada por não atingir os padrões de belezas exigidos dentro das concepções, a meu ver, racistas no Brasil. Bom, eu conversei com a deputada Janete Rocha Pietá. Muito obrigada, deputada, pela sua presença aqui no Palavra Aberta e obrigada a você pela sua audiência. Até a próxima.